Oi, gente. Falar sobre começar, né? Falando sobre o drama que puxou outros filmes, mas principalmente me deu vontade de falar porque eu não concordei com a Suprema Isabela Boscov. Um resuminho, assim. É um casal, que é o Robert Pattinson e a Zendaya, que estão preparando o casamento. Eu tava em casa, meio entediada, vi lá, adoro Zendaya, e falei, vou começar a ver. Aí é um casal, aí tem a história de como eles se conhecem, aquela coisa bem comédia romântica, água com açúcar, meio chata. Aí eu vi, falei, não vou ter saco, parei. Mas aí por algum motivo voltei depois e fiquei, nossa, que bom que eu voltei, porque fica de fato interessante, assim. Tem esse iniciozinho bem chato. Aí, num dado momento, esse casal encontra um casal de amigos e nessa de... eles estão fazendo prova do que vai ter de bebida do casamento e depois eles continuam bebendo e vão para um joguinho de qual a pior coisa que você já fez na vida. Arriscado, né? Ainda mais a véspera do seu casamento, né? Aí o cara, que é o amigo do dono, o cara é tão irrelevante que eu nem lembro o que ele fala. Deve ser algo... não, é alguma coisa com cachorro. Aí eu já pensei, caralho, ele matou o cachorro, né? Que é um sinal de psicopatia, assim, bem marcado. Mas aí no final, ele ia ser atacado por um cachorro, aí ele bota alguém na frente, o que não é nada legal, mas assim, não é nada denunciador de caráter, né? De falta de caráter e tal. Apenas foi babaca, assim, sei lá, cruel e tal, mas é uma coisa mais pontual. Aí a esposa dele, que é uma das meninas da Haim, da banda Haim, né, e ela também participou daquele Licorice Pizza, tá muito boa como atriz. E aí ela fala, a história dela já dá uma pesadinha. Ela era criança, tava sei lá onde, numa floresta perto de casa, com um cara lento, com um amiguinho, né, mais lento, e aí prendia ele num armário, em algum lugar ali, voltava para casa, começavam buscas, e ela em momento nenhum contava que ela tinha prendido o menino, tipo, muito cruel, assim. Aí eles ficam meio assim, aí beleza, vai pro Robert Pattinson, que eu não lembro o nome da personagem, mas... e ele é todo aquele nerdzinho, nerdzinho não, né? Depois mostra que ele é o curador principal de um museu lá foda, isso dá até aquele contraste com a sua vida, né? Que merda. Mas... aí ele fica tipo, não sei... Aí eu nem lembro o que ele fala, porque ele é tipo bem aquela personagem muito certinha, assim. Tanto que o que ele fala é tipo, não sei o que, ou quase, já não lembro. Aí vai pra Zendaya, que é muito bizonho. Spoiler, obviamente, não vou me propor falar sobre o filme sem contar o que de fato é o principal de gerar discussão, né? Ela conta que com 15 ela cogitou fazer um assassinato em massa no colégio dela. Muito bizarro, né? Aí eles ficam tipo, o quê? Tipo, aí ela é. E eles estão todos bêbados, né? Aí, não, mas como assim? Aí, enfim. Aí a menina da Haim fica assim, não, mas a minha prima tá em cadeira de rodas por causa disso. E ela fica chocada e ela reage com raiva, o que é muito natural, né? E aí que é o ponto que a Isabela Boscov fala que a Zendaya depois demonstra ser uma menina doce, não sei o que. Não foi a minha leitura, muito pelo contrário, assim. Daí, beleza, tem isso, aí, como se sobe no cavalinho, ipsis literis, assim, o que a Isabela Boscov fala, sobe no cavalinho, sei lá, da moral e começa a criticar. De fato, o que ela fez foi muito cruel, mas, assim, é uma coisa pontual. Outra coisa é mass shooting, porra. E ela tem a coisa
pessoal de ficar revoltada com isso, né? Que a prima dela tá em cadeira de rodas e aí é muito louco porque a personagem do Robert Pattinson fica tentando relativizar o que, na minha visão, não é relativizável, né? E aí que se desenrola o filme, é ele botando os pés pelas mãos e sendo completamente bem boy bosta, assim, sabe? Que fica sabendo... Aí já eu tô analisando por um outro prisma, que é... O cara fica sabendo de uma coisa da mulher e começa a ser muito louco porque não soube lidar com isso. Numa situação hipotética, beleza. Nesse caso, realmente, eu acho justificável, né? Que mais? Daí é isso. O grande gerador de discussão é isso. Tá. Aí... pra mim fica claro ao longo do filme que a Zendaya de fato tem um grau de psicopatia, porque eles tem um momento que eles veem, vou contar o filme todo, né? Tem um momento que eles veem a DJ na rua usando droga, acho que é crack, sei lá. E aí eles ficam nessa de demite, não demite. Aí quando o Robert vai falar com ela, ele fica, mas a gente pode ter visto errado. Aí a Zendaya toma a frente e fala, olha, não, é isso, você tá demitida. E você vê que qualquer situação, tem algumas situações-chave que ela toma a frente, é grosseira, quer dizer, na minha visão, é uma personalidade que, não que ela vá matar alguém, né, e tal, mas ela tá mais pra esse lado. No espectro, ela tá de fato mais pra psicopatia, assim. Tem essa situação, tem uma situação que um carro vai pra cima deles e ela é super agressiva. Eu também seria super agressiva. Até aí, tudo bem. O negócio é juntar todas as nuances do filme, né? E várias outras, assim. Tem uma hora que ela ouve o que tá sendo dito pela parede. É o tipo de coisa que você pode fazer pontual, mas juntando tudo que ela faz, pra mim ficou muito nítido, assim. Que um dos pontos era esse. Como que alguém, uma personagem tão ilibada, tão certinha quanto o Robert Pattinson, vai ter o casamento com uma menina como essa, assim. Uma mulher como essa. E fica subentendido que funciona, assim, porque ele é meio banana, então a junção dos dois funciona. Mas, enfim. Daí tem um momento que ele fala, porque ela explica que ela era sacaneada e aí ela pensou, né, de cometer esse assassinato em massa no colégio. E aí, acho que tem algum outro assassinato, acontece alguma outra coisa que o colégio faz uma coisa bem de... vamos fazer projetos de interação aqui entre os alunos, entre os estudantes. Daí ela vai para esse lado de participar muito ativamente, até porque ela tinha isso, ela sabia do que ela tinha chegado ali na borda de fazer, né? Daí ela se imbui. É como gente religiosa, né? Que se imbui de algo superior e super vai. Daí ela toma a frente disso. Por que eu tô falando isso? Tá. Daí o Robert Pattinson comenta, né? Ela conta tudo isso. Aí ele, cara, você é tipo o Lucien Lacombe Lucien, só que ao contrário. Aí eu fui assistir esse filme. E aí pronto, já valeu. Porque é na França, pré-guerra e pré-segunda guerra. E esse Lucien, ele tenta entrar para a resistência francesa e não é aceito, porque ele é muito novo, sei lá, ele tem cara de ter uns 17. Aí ele chega numa parte que tem uns oficiais alemães e é aceito, super fácil. E aí é isso, ele denuncia o professor dele e é isso, ele vira um oficial da Gestapo, ou sei lá, um oficial da SS, assim. E aí, quer dizer, como é que... É bem a banalidade do mal, assim, como uma pessoa só vai.
E aí ele faz esse paralelo, né? Ele, você é tipo Lucian, só que ao contrário. Aí outra coisa que eu notei, que isso, né, do diretor, que a Isabela fala, né, o Christopher Borgli, que ele também, entre outros, né, mas também dirigiu O Homem dos Sonhos, e eu não conferi isso, mas provavelmente o roteiro é dele também. O Homem dos Sonhos, que é com o Nicolas Cage, olha que maravilhosidade, e A Pior Pessoa do Mundo, que eu já tinha ouvido falar algumas vezes e não tinha sentido tanta vontade de assistir assim. Mesmo um dos paralelos tendo sido com A Substância, que eu gostei, mas é isso, assim, ainda não tinha assistido. Daí eu fui assistir e o drama dentre esses três é o mais fraco, porque O Homem dos Sonhos é isso, é esse cara X, ele tem um quê de Walter White do... Vocês já sabem, do Breaking Bad, que é um professor X, genericão, assim, e ele começa, de alguma forma, a aparecer no sonho de várias pessoas. Aí ele até encontra uma ex-namorada que quer fazer uma pesquisa junguiana sobre inconsciente coletivo. Nada é muito aprofundado, assim. O fato é que ele começa a aparecer e aí ele... Primeiro as filhas falam com ele e ele não toma ação nenhuma. Ele fica meio preocupado. Assim, as reviravoltas para chegar no esdrúxulo é muito bom, assim. Eu vou falar só de um ponto que é muito bom, assim. Tem isso dele não atuar. Aí eu acho que ele começa a atuar. Num dado momento ele vira tipo um Fred Krueger, assim. Ele perpetra. É muito cruel. As pessoas começam a ter medo dele. Mas aí tem uma startup, assim, que quer usar ele pra começar a incutir propaganda nos sonhos, né? E ele veicular. Fica um pouco mais complexo que isso, mas a ideia mais ou menos é essa. Aí fala assim Sprite, fala assim... Enfim, mas aí a exceção é uma dessas meninas. É uma dessas meninas dessa startup que tem sonho erótico com ele. Não todo mundo, mas a fulana... a fulana é bem bonitinha, assim. Aí ela conta... ela conta pra ele. Eu sei que ele vai até... Eles bebem, ele vai até a casa dela, porque ele fica intrigado, né? Eu acho que tá nessa virada dele ainda não tá... Ou ele já tá... Não, ele ainda não tá em pesadelo. Ele tá só sendo uma pessoa que fica passiva no sonho, aparece sem fazer nada no sonho das pessoas. E essa menina tem sonho erótico com ele, ele fica intrigado. Eles vão beber, ele vai pra casa dela. E aí, meu Deus, é tão engraçado, porque é tão simples e esdrúxulo. No sonho, ele tá, tipo, na parede, assim, quase como camuflado na parede, uma coisa meio Francesca Woodman, meio assim, né? Aí ele surge... Aí ele vai, aí toca ela, beija, não sei o quê. Aí ela faz ele recriar, só que óbvio que ele recriando fica ridículo, né? Tá ele parado na parede. Ainda mais que é o Nicolas Cage. Tá ele parado na parede, assim, aí ele vai. E aí no final, eu acho ele meio que tem uma ejaculação precoce e peida, tipo assim, caralho, é muito engraçado. Mas é isso, né? Um homem de meia idade, medião, assim... medíocre, né? E aí vai ter isso, do nada ele tá na última fantasia sexual, na ultimate fantasia sexual dessa menina linda. Daí tá. Aí Valor Sentimental. Amei. E tem um quê é isso, eu não... Noruega, talvez? Todos? Acho que é isso. Que aí o Valor Sentimental me fez lembrar da Pior Pessoa do Mundo, me fez lembrar de... Já falei Valor Sentimental? A Pior Pessoa do Mundo me fez pensar em Valor Sentimental e o Doente de Mim Mesma, né? Me enrolei, mas é isso. É muito bom porque
é um casal e o cara começa a ter destaque assim como artista e ela ajuda ele nas obras, que é basicamente furtar um mobiliário assinado e sei lá, dispor esse mobiliário de outra forma. E aí ele dando discurso, ele é bem babaca, assim, ele dando discurso, ele não, porque o trabalho do artista é um trabalho solitário. Aí e nessa hora eles estão no jantar, ela inventa que tem alergia a amendoim, se não me engano. Aí nessa frase, que é o cúmulo, aí ela se imagina, ela lembra, né, dela participando com ele dos furtos, dos roubos, para ele se tornar quem ele se torna. Aí ela começa a fingir que tá passando mal, e é aí que começa, que ela vê que ela tem mais atenção em uma das cenas esdrúxulas. Como ele meio que caga pra ela, assim, as pessoas não entendem nem que ela é namorada dele. Daí ele fica, vocês são irmãs? Não, sou namorada. Aí na hora que ela tá, tipo, ali fingindo, aí o namorado dela tenta terminar o discurso que ele tá tendo, aí o cara, você não tá vendo que a sua irmã tá aqui tendo ataque? Aí, enfim, é engraçado contando, mas na hora, né, da forma que é montado, é muito engraçado. E daí é isso, ela começa a tomar uma droga que vai dar muita erupção na pele, assim, e ela vai mentindo compulsivamente. Aí tem uma reportagem feita sobre ela. É muito bom. Eu não sei por que eu demorei pra assistir. Eu acho que a imagem de divulgação, que é maravilhosa, ela fumando assim, toda enfaixada. Por algum motivo eu não tinha me despertado ainda de assistir, mas recomendo super, assim. Porque é síndrome de Munchausen, né? Deve ser. Eu achei que fosse ser de uma forma mais simplista, mas como tem humor, como é construído muito direitinho, assim, vale muito a pena. Daí é isso, bem ou mal, tá aqui. O drama, La Combe Lucien, O Homem dos Sonhos, Valor Sentimental e a Pior Pessoa do Mundo. Que eu não falei nada, mas já foi bastante falado, e é um filme muito bom, assim, que se tiver que resumir, ela não tem nada de A Pior Pessoa do Mundo, ela é muito medíocre, tanto que, não de uma forma negativa, medíocre ali de angústia média de uma mulher branca lá da Noruega e tal. Apesar de eu estar aqui, eu consegui me identificar bastante, porque um dos pontos principais dela é, além das relações amorosas, ela não ter certeza sobre a carreira. Enfim, muito fácil de se identificar. E é isso, o drama suscitou bastante discussão interessante e foi bom, ainda bem que eu resisti a essa... porque eu acho insuportável comédia romântica, assim, ainda mais que eu tô solteira há muito tempo, aí é inegável, a gente fica sugestionado, né? Aí eu fico, pra que eu vou ficar fazendo isso comigo, sabe? Me sugestionando pra ficar, não aparece o rapaz que nem é da comédia romântica. Mas que bom que eu passei essa existência, né? E eu acho que se não tivesse passado, depois de assistir a crítica da Isabela, eu teria voltado a assistir, mas fui assistir antes mesmo e vi a crítica só depois. Mas enfim, é isso, só filme bom aqui. Beijo, gente.